te digo mais, por mais que as pessoas às vezes compreendam, tem coisas que você tem uma opinião formada sobre uma determinada situação. Baseado no que você acha, no que você conhece, nas tuas crenças. Mas talvez você nem saiba fundamentar aquilo. Você acredita porque acredita e pronto, e acabou. Mas talvez você não tenha repertório, ou talvez você não consiga fundamentar baseado naquilo que eu tô te questionando, sabe? Uhum. E aí fala, eu nem sei. Eu nem sei fundamentar, então você tá me questionando, você tá duvidando? O que que é? Você tá querendo me convencer? Entendi. Porque pode ser em algum momento que ela nem tenha repertório pra fundamentar aquilo a qual você tá questionando, baseado na ótica dela. E se for de política, você vai falar assim, por exemplo, ah, questões identitárias, ou sei lá, vamos dar um exemplo aqui mais comum. Ah, tipo, questão de crenças, por exemplo, o aborto, assim, por exemplo, não é mais comum? Boa, pode ser, pode Uhum. ser. Então, aí as pessoas têm convicções, né? Você vê, vamos pensar numa polarização. Um acredita que um dos lados vai falar, ah, é tudo baseado na igreja, que isso é uma palhaçada, que a igreja fez isso, fez aquilo durante muitos anos. E você tá pensando, mas tá, a minha crença a respeito desse ponto, vamos supor que tem pessoas de lados opostos. Cara, eu acho que isso pode ser um problema para a sociedade. Você pode estar incentivando uma prática absurda de sexo com milhões de parceiros. Já acontece isso. Imagina se você tiver respaldo para isso. Cara, a gente tem que dar uma freada na população. Alguém vai dizer aqui milhões de coisas, Uhum. tá? O outro fala não. Tá, mas eu quero entender o seu olhar. Esse ponto que eu tô te falando de um risco disso acontecer, dos abusos inclusive aumentarem, sei lá, por exemplo. Não, 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 não. Para. Você já tá indo contra o que eu penso. Você tá querendo me convencer, pô? Não, eu quero entender o que que você pensa desse ponto específico. Eu tô Sim. te apresentando aqui essa situação. Você não acha que pode aumentar os casos? Eu entendo que você zela pela segurança de pessoas que querem não continuar a gravidez. Beleza, em todos os casos. Mas me fala um pouco do que você acredita dentro de um viés emocional. E a consequência emocional para essas pessoas? Você pode perguntar, por exemplo. Uhum. Ah, não. Lá vem você me questionar. Não, eu só quero saber a sua visão de mundo deste ponto. Talvez a pessoa pode até pensar, fala, posso falar? Eu acho que pode lascar a vida de alguém. Pode ser que ela pense isso, mas ela acha que ela falar isso, ela vai fundamentar a tua teoria e vai enfraquecer a dela. Ela poderia falar, eu continuo pensando assim, mas eu acho Uhum. que isso a longo prazo pode ser um problema, sim, porque isso já acontece. Mas não, as pessoas não têm flexibilidade pra conversar. Sim. Vou te falar que eu já me caí numa situação dessa. E eu falei assim, né, não era esse ponto, né. Aí eu falei: Sim, foi "Ah, um exemplo aqui que a gente usou. isso". Mas eu me vi nessa situação que a pessoa pegou um ponto, assim, da teoria que eu estava falando o motivo, né, explicando os porquês, Uhum. e daí era até o Will, daí eu falei: "Ah, mas daí tu tá levando pra um exemplo extremo". Você falou. Falei. Uhum. Daí, tipo, eu fugi totalmente, assim, Sim. né. Óbvio que realmente era um exemplo extremo, mas Sim. no exemplo extremo eu concordava, né, com aquela visão ali, Hum, discordava da minha própria concordância anterior, entende? perfeito! E aí se fala. E aí a pessoa poderia falar: nesse caso eu concordo com a Aham. sua teoria, Exato. mas o meu voto ainda é pra esse Sim, lado. mas eu só falei que era extremo. "Ah, isso aí é extremo, daí se for extremo eu não Ah, analiso". isso não Eu falei existe? É. falei: "Extremo eu não analiso". Porque te confronta, tá vendo? A gente olha e fala: "Poxa, mas eu poderia ter concordado", Aham. né. A gente já teve essas pautas em casa e tantas outras, existem pessoas com da família, de opiniões diferentes em vários aspectos. Pô, concordo isso que você tá falando. Talvez não pudesse não seria dessa maneira, mas as ideologias elas nunca são perfeitas ou completas, até porque elas são conduzidas, às vezes, com falas distorcidas de pessoas que representam determinadas ideologias ou sistemas de crenças e tudo mais. E às vezes você tem uma crença a respeito de um determinado assunto e eu vou ter outra, mas não necessariamente toda a minha fala vai conseguir suportar da maneira mais adequada aquilo a qual eu defendo para todos os ouvidos. E as pessoas às vezes não estão prontas para entender que não é pelo fato de você não concordar 100% com alguém que essa pessoa não presta para você. Exato. Uma coisa que é importante a gente saber, o dia que você concordar 100% com alguém, em tudo que ela fala, em tudo que ela faz, a forma como ela age, a forma como ela conduz a vida dela, você não conhece essa pessoa. Ou ela está fingindo durante muito tempo, ou você não teve a profundidade para conhecê-la. Porque se você concordar com tudo que eu falo o tempo todo e a gente convive muito, desculpa, você não me conhece. Você não sabe nem quem eu sou. E as pessoas se iludem. Aí eu chego aqui, a gente começa a fazer um quadro aqui no seu programa, por exemplo. E aí eu venho aqui toda semana. Pô, chega no terceiro mês, eu já tô com raiva de você por 5 coisas que eu não concordo da sua vida, da sua postura, e você talvez a mesma coisa. Poxa, mas ele tem 80 coisas que eu concordo na vida dele.
essas 5 transforma ele num cara horrível pra mim? Hoje as pessoas estão assim. Uhum.